Sem dúvida nenhuma, Davi é um dos maiores líderes levantados por Deus dentro da nação de Israel. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, Davi é um dos maiores reis que já governaram sobre esta terra. Mas tudo começou com o chamado de Davi. Tudo começou com a unção de Davi. Tudo começou com a escolha divina de Davi para ser rei de Israel. E nessa chamada divina, nós podemos ver algumas características do chamado de Davi que têm importantes aplicações para a nossa vida. Você que não me conhece, eu me chamo Adriano Almeida, você está no canal Pitada de Bíblia e no vídeo de hoje nós vamos ver 6 características do chamado de Davi. 6 características que vão nos trazer grandes ensinamentos no que diz respeito ao nosso chamado, no que diz respeito à nossa vocação divina. Então, você ainda não é inscrito neste canal, peço que você se inscreva, você deixe o seu like aí para estar nos ajudando. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, nós também agradecemos, ok? A primeira característica que nós destacamos aqui do chamado de Davi é que Davi ele foi escolhido por Deus e não pelos critérios humanos. A escolha de Davi foi baseada unicamente na soberania de Deus e não em critérios humanos. Se a escolha de Davi fosse baseada em critérios humanos, esses critérios humanos teriam falhado, teriam errado. Porque nós bem sabemos que quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, e ele olha o primogênito de Jessé, ele pensa consigo mesmo: com certeza esse é o escolhido pelo Senhor para ser rei. Então o Senhor diz para Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor ele atenta para o coração. Aí Deus diz para Samuel: não é esse o escolhido. Aí passou o próximo, Deus diz: não é esse o escolhido. Aí passou o outro: não é esse o escolhido. Então, os critérios utilizados para a escolha de Davi não foram critérios humanos. Davi foi escolhido pelos critérios de Deus. Deus escolheu Davi, Deus ungiu Davi, Deus deu a capacitação necessária para que Davi exercesse ali o governo sobre o povo de Israel. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que a vocação ela não é feita pelos critérios humanos. Isso nos mostra que a vocação ela não é feita de acordo com o julgamento aparente. Isso aqui nos mostra que a vocação é algo divino, que a vocação é de Deus. É Deus que escolhe, é Deus que unge, é Deus que capacita, é Deus que levanta, é Deus. Tudo para a glória de Deus. Deus, na sua soberania, Deus escolhe. Na sua soberania, Deus unge. Na sua soberania, Deus dá capacitação para o seu ungido fazer aquilo para o qual ele foi chamado. Então essa é a primeira característica do chamado de Davi. Davi não foi escolhido por razões, por critérios humanos. Davi foi escolhido por Deus. A segunda característica do chamado de Davi é que Davi ele foi ungido ainda jovem, mas ele não assumiu imediatamente o trono. Davi foi chamado para assumir o trono, mas ele não assumiu o trono logo quando ele foi ungido, logo quando ele foi capacitado pelo Senhor, logo quando ele recebeu a unção do Senhor. Não, passaram-se alguns anos, passou algum tempo para que Davi ele exercesse de fato o seu chamado. Isso aqui mostra para nós que às vezes na nossa caminhada cristã, nós estamos iniciando a nossa caminhada cristã e nós já sabemos o chamado de Deus para a nossa vida. Deus já nos mostra o que Ele quer para a nossa vida. Deus já nos mostra aquilo para o qual Ele nos chamou, em que área Ele quer nos usar, aonde Ele quer que nós atuemos. Mas isso não significa dizer que nós já estamos preparados para isso.
Deus está nos mostrando, é porque Deus quer que nós estejamos preparados para aquela missão. Então Deus, ele chama Davi, ele capacita Davi, e antes de Davi assumir o trono, Deus ele vai capacitar Davi. Deus vai fazer Davi um soldado reconhecido, não só dentro das fronteiras de Israel, mas Davi ele vai ser um soldado reconhecido até fora dos limites de Israel, e Deus vai preparar Davi. Deus vai dar muitas vitórias nos campos de batalha a Davi, e o povo vai reconhecer que Deus é na vida de Davi. E aí o povo, Davi começa a reinar ali em Hebrom, e depois ele reina sobre todo o Israel, a pedido do povo de Israel. Então, ungido ainda jovem, mas não assumiu o trono de imediato. Essa é a segunda característica do chamado de Davi. Você ainda está aqui comigo, assistindo, aprendendo essas 6 características do chamado de Davi? Peço para que você se inscreva aí se você ainda não se inscreveu, porque agora nós iremos para a terceira característica do chamado de Davi, que é, ele foi chamado enquanto cuidava de tarefas simples. Davi estava no campo quando ele foi chamado por um dos empregados de Jessé. Ele estava cuidando de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas quando ele foi chamado para ser rei de Israel. Então ele estava ali ocupado em tarefas simples. Davi não estava na guerra. Davi não era um guerreiro. Davi ficava ali no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Foi nesse contexto que ele foi chamado, porque havia um profeta que estava o procurando para ele ser o rei de Israel. Então Davi foi chamado enquanto cuidava de tarefas simples. Isso não impede Deus de nos chamar. Às vezes nós estamos fazendo tarefas simples na congregação, tarefas simples no reino de Deus, mas isso não impede, simples assim na ótica humana, né? Isso não impede Deus de nos chamar, isso não impede o chamado de Deus na nossa vida, isso não impede a vocação de Deus na nossa vida, isso não impede Deus de nos ungir, de nos capacitar e de nos enviar para fazer a sua obra. Quando Deus chamou Pedro, Tiago, João e André, eles estavam pescando, estavam ali consertando as redes, estavam pescando, estavam ali ocupados no seu trabalho. E Jesus passando por ali, Jesus chamou eles, dizendo que faria deles pescadores de homens. Então, às vezes o chamado acontece dessa forma. Às vezes o chamado acontece enquanto nós estamos cuidando de tarefas simples. Das vezes acontece assim. A quarta característica do chamado de Davi é que Davi, ele foi capacitado por Deus com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o azeite da unção caiu sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo se apoderou dele. Essa questão de o Espírito Santo se apoderar de Davi é porque o Espírito Santo estava dando uma capacitação especial para Davi. Então Davi foi capacitado por Deus com o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que já desde aquele momento Davi já estava preparado para exercer o reinado em Israel, como nós já vimos aqui. Davi, ele já teve essa capacitação divina, a unção divina já estava sobre a sua vida, mas Deus ainda preparou Davi, fazendo de Davi um grande soldado. Então, nós termos o chamado de Deus na nossa vida não impede de nós procurarmos capacitação. Por exemplo, quem tem o chamado de Deus para pregar a palavra, para ser um pregador da palavra, isso não impede de ele fazer, por exemplo, cursos teológicos. Isso não impede dele, por exemplo, comprar livros, ler livros, fazer cursos. Isso não impede dele fazer isso. A capacitação, ela é dada por Deus, mas Deus também quer que a gente busque estar cada vez mais capacitado para exercer com excelência o chamado que Ele fez para nós. A quinta lição, a quinta característica, melhor dizendo, do chamado de Davi, é que Davi foi chamado para ser um líder segundo o coração de Deus. Porque Saul estava no trono, mas Saul era desobediente a Deus. Saul não obedecia às ordens de Deus.
E Deus procurou alguém em Israel com um coração inclinado para realizar a sua vontade. E a Bíblia diz que Deus achou Davi segundo o seu coração. Então Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Davi obedecia a Deus. Davi queria obedecer a Deus. Davi amava obedecer a Deus. Davi amava a lei de Deus. Davi amava o Senhor. E nós podemos ver isso tanto na vida de Davi, na biografia de Davi, como também nos salmos que ele escreveu. Então Davi foi chamado para ser um líder segundo o coração de Deus, para obedecer a Deus, para levar o povo de Israel novamente à obediência ao Senhor. Para isso que Davi foi chamado, foi escolhido o rei de Israel. E a sexta característica do chamado de Davi, para o vídeo não ficar aqui muito longo, não é? É que Davi enfrentou oposições antes de assumir o trono. Davi foi chamado para assumir o trono, mas antes disso acontecer, Davi enfrentou oposições, mostrando que nós também, antes de exercermos o nosso chamado, nós também vamos enfrentar oposições. Oposições internas e oposições externas. Posição interna, medo das nossas fraquezas, medo de errar, medo de não fazer aquilo conforme era para fazer, a oposição da nossa própria natureza pecaminosa, da nossa carne, e as oposições externas, o mundo, o pecado, o diabo, as potestades, tudo isso é oposição e tudo isso nós enfrentaremos nesse processo de santificação. Mas Deus há de nos dar vitória. Deus nos chamou, Deus nos capacitou, Deus nos encheu com o seu Espírito, Deus nos deu o seu Espírito, nós temos a palavra, nós temos a presença de Deus conosco e isso é suficiente para nos dar vitória. Então que nós possamos permanecer firmes, que nós possamos exercer o nosso chamado, você que tem um chamado específico para a sua vida, Deus que fez um chamado específico para você, você possa exercer esse chamado com excelência, com temor, com reverência, com santidade, e que o nome do Senhor ele seja glorificado na nossa vida. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.